Que bom, graças à boa sorte, estão aqui novamente para a continuação de nossas histórias. Vamos lá? 219ª noite. Senhor, disse ela, ainda que a ama, mãe de Marzavão, estivesse ocupadíssima junto à princesa da China, não obstante, logo que soube que seu filho estava de volta, teve ocasião de sair, de abraçá-lo, de conversar alguns instantes com ele. Depois de ter-lhe contado com as lágrimas nos olhos o miserável estado em que se achava a princesa e o motivo por que o rei da China lhe dava esse tratamento, perguntou-lhe Marzavão se ela não podia procurar-lhe o meio de vê-la ocultamente, sem que o rei o soubesse. Tendo a ama refletido nisso alguns instantes, meu filho, disse-lhe, acerca disso não posso dizer-vos coisa alguma, mas esperai amanhã, à mesma hora, dar-vos-ei a resposta. Como ninguém, à exceção da ama, podia chegar-se à princesa sem licença do eunuco que comandava a guarda da porta, a ama, que sabia que ele estava no serviço havia pouco tempo e que ignorava o que se tinha passado antes da corte do rei da China, dirigiu-se a ele. Vós sabeis que criei e eduquei a princesa. Talvez não sabeis, igualmente, que a criei como uma filha da mesma idade que tinha então e que casei há muito tempo. Uma princesa que lhe fez a honra de a amar sempre, bem desejaria vê-la, porém quer que isso se faça sem que ninguém a veja entrar nem sair. Queria ama falar mais tempo, porém o eunuco a impediu. Basta isso, disse-lhe. Farei sempre com gosto tudo o que estiver em meu poder para obsequiar a princesa. Mandai vir, ou ide buscar, vós mesmas, a vossa filha, quando for noite, e trazei-a retirado que seja o rei, ser-lhe-á aberta a porta. Sendo noite, foi a ama ter com seu filho, Marzavão. Ela mesma o disfarçou com trajes de mulher, de modo que ninguém pudesse perceber que era um homem, e trouxe-o consigo. O eunuco, que se capacitou ser sua filha, abriu-lhes a porta e as deixou entrar. Antes de apresentar Marzavão, chegou-se a ama princesa. Senhora, disse ela, não é uma mulher que estáis vendo, é meu filho Marzavão, chegado há pouco de suas viagens, que achei meio de fazer entrar vestido com este traje. Espero que consentireis que tenha a honra de oferecer-vos os vossos obséquios. Ao nome de Marzavão mostrou-se a princesa grande alegria. Chegai-vos, meu irmão, disse ela a Marzavão, e tirai esse véu. Não é proibido a um irmão e uma irmã verem-se com a cara descoberta. Marzavão saudou-a com grande respeito e, sem dar-lhe tempo de falar, alegro-me, continuou a princesa, de tornar-vos a ver de perfeita saúde, depois de uma ausência de tantos anos, sem terdes escrito uma única palavra, nem sequer a vossa boa mãe. Princesa, replicou Marzavão, fico-vos sumamente obrigado da vossa bondade. Esperava ter à minha chegada melhores novas vossas que as que me deram, e das quais sou testemunha com toda a aflição imaginável. É grande, porém, a minha satisfação em ter chegado a tempo para trazer-vos, depois de tantos outros que não conseguiram, a cura de que precisas. Ainda que não tirasse outro fruto dos meus estudos e de minhas viagens, senão este, não deixaria de dar-me por bem recompensado. Proferidas essas palavras, tirou Marzavão do bolso um livro e outras coisas que trouxera, e que lhe pareceu serem necessárias, segundo a relação que sua mãe lhe fizera da doença da princesa. A princesa, que viu este aparato, o que, meu irmão? Clamou ela. Sois, pois, dos que imaginam que sou louca? Desenganai-vos e ouvi-me. A princesa contou a Marzavão toda a sua história, sem esquecer as mínimas circunstâncias, até o anel trocado que lhe mostrou. Não vos encobri coisa alguma, acrescentou ela. Em tudo o que acabais de ouvir, é verdade que é uma coisa que não percebo, que dá motivo para crer que não estou no meu juízo. Porém, não dão atenção ao resto, que é justamente como digo. Tendo a princesa cessado de falar, Marzavão, cheio de admiração e de pasmo, ficou algum tempo com os olhos baixos sem dizer palavra. Princesa, disse ele, se o que acabais de contar-me é verdade, como estou persuadido, não desespero de procurar-vos a satisfação que desejais.
Suplico-vos só que vos armeis de paciência ainda algum tempo, até eu ter corrido reinos que ainda não vi. E quando souberdes que me acho de volta, crede que aquele por quem suspirais com tanta paixão não estará longe de vós. Dita essas palavras, despediu-se Marzavão da princesa e partiu logo no dia seguinte. Viajou Marzavão de cidade em cidade, de província em província, de ilha em ilha. A cada lugar onde chegava, não ouvia falar senão da princesa Baldouri, assim é que se chamava a princesa da China, e da sua história. Ao cabo de 4 meses chegou o nosso viajante a Torf, cidade marítima muito povoada, onde não ouviu já falar da princesa Baldouri, mas sim do príncipe Camaralzaman, que se dizia estar doente e cuja história era quase semelhante à da princesa Baldouri. Disto teve Marzavão um gosto que não se pôde expressar. Informou-se em que lugar do mundo estava este príncipe e ensinaram-no. Havia 2 caminhos, um por terra e por mar, outro só por mar, que era o mais curto. Escolheu Marzavão o último e embarcou-se num navio mercante que teve a feliz navegação até a vista da capital do reino de Shazamão. Mas antes de entrar no porto, o navio tocou desgraçadamente num rochedo pela ignorância do piloto e foi a pique à vista do castelo em que estava o príncipe Camaralzaman, e onde o rei seu pai Shazamão se achava então com seu grão-vizir. Sabia Marzavão nadar com toda a perfeição, não hesitou em lançar-se ao mar e foi abordar ao pé do castelo do rei Shazamão, onde foi recebido e socorrido por ordem do grão-vizir, conforme a intenção do rei. Deram-lhe o vestido para mudar-se, trataram-no bem e, tendo descansado, levaram ao grão-vizir que tinha recomendado que lhe o apresentasse. Como Marzavão fosse um mancebo em extremo simpático, acolheu este ministro com toda a cortesia e fez da sua pessoa grande conceito pelas respostas justas e cheias de espírito que deu a todas as perguntas que lhe fez. Percebendo mesmo, insensivelmente, que possuía belos conhecimentos, isto obrigou a dizer-lhe: ao ouvir-vos, vejo que não sois um homem ordinário. Quisera Deus que as vossas viagens tivessem aprendido algum segredo próprio para curar um doente que causa um grande desgosto nesta corte desde muito tempo. Respondeu Marzavão que, se conhecesse a doença de que padecia esta pessoa, talvez achasse remédio para ela. Contou então o grão-vizir a Marzavão, desde a origem, todas as peripécias que tinham concorrido para o estado em que se encontrava o príncipe Camaralzaman. Nada lhe ocultou do seu nascimento tão desejado, da sua educação, do desejo do rei Shazamão em um casar cedo, da resistência do príncipe e da sua aversão extraordinária a este empenho, da sua desobediência em pleno conselho, da sua prisão, das suas pretendidas extravagâncias na clausura, que se mudaram numa paixão violenta por uma senhora desconhecida, paixão que não tinha outro fundamento, mais que um anel que o príncipe asseverava pertencer à senhora de quem falava e que talvez nem existisse. Ouvindo essas palavras do grão-vizir, alegrou-se infinitamente Marzavão por ter, na desgraça do seu naufrágio, chegado tão felizmente onde estava quem ele procurava. Conheceu que era pelo príncipe Camaralzaman que a princesa da China ardia em amor, e que esta princesa era o objeto dos votos tão ardentes do príncipe. Não se explicou com o grão-vizir, disse-lhe só que se visse o príncipe julgaria melhor do socorro que poderia dar-lhe. Segui-me, disse o grão-vizir, achareis o rei com ele, que já me disse que queria falar-vos. A primeira coisa que assustou o Marzavão, entrando no quarto do príncipe, foi vê-lo no seu leito, languido, com os olhos fechados. Ainda que o visse nesse estado, sem atender o rei Shazamão, seu pai, que estava sentado perto dele, nem a etiqueta devida a um príncipe, a quem esta liberdade podia parecer descortês, não deixou de clamar: céus! Não há no mundo coisa mais semelhante. Queria dizer que se parecia com a princesa da China, e era verdade que tinham grande semelhança nas feições. Essas palavras de Marzavão suscitaram alguma curiosidade ao príncipe Camaralzaman, que abriu
os olhos e o encarou. Marzavão, que tinha muita viveza de espírito, aproveitou-se desse instante e cumprimentou-o de repente em verso. Ainda que com palavras encobertas, que o rei e o grão-vizir não entendiam, descreveu-lhe tão bem o que se tinha passado entre ele e a princesa da China, que Camaralzaman não só teve de concordar que ele a conhecia, mas que podia até dar-lhe novas dela. Teve por isso uma grande alegria, cujos sinais deixou aparecer nos olhos e no rosto. Sultana Sherazade não teve tempo de dizer mais esta noite. Na noite seguinte, continuou assim. Será que Marzavão conseguirá unir os dois amantes? Terá sucesso em unir a princesa Badori com o príncipe Camaralzaman? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.